Programa Cases. Oferecimento Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Perini, especial é o agora. Olá, bem-vindos então a mais um programa Case, mais um sábado. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje no programa nós vamos entrevistar o senhor Gentileza. Vocês vão conhecer aqui uma figura muito legal que espalha essa importante missão da gente ser gentil. Vamos bater um papo com Borim. A gente vai falar sobre o déficit fiscal nos Estados Unidos, as greves, por que isso está acontecendo. E no final eu bato um papo aí para finalizar, ok? Sai daí, o Cases volta já já. Até lá. O que é uma verdade incontestável para você? Para mim, é ter no currículo a melhor universidade comunitária de Santa Catarina. Para mim, é ser aluna de quem tem 34 cursos de graduação entre os melhores do país. Para mim, é estudar numa universidade que tem mais de 50 cursos de especialização, 9 mestrados e 6 doutorados recomendados pelo MEC. E para você? Acesse www.univale.br e descubra mais. Univale, Universidade de Verdade. Inscrições abertas. Olá, estamos de volta então para o primeiro bloco. Nesse programa nós vamos inverter um pouco. Antes de eu começar aqui com o Borim, nesse primeiro bloco, eu quero lembrar uma coisa muito legal. A Belmare voltou a investir aqui no programa, o Flat Belmare. Então eu quero voltar a falar com muito carinho no Flat Belmare. É novinho em folha, inclusive está sendo todo redecorado por uma arquiteta de nome aqui de Florianópolis. Agora com tudo televisão de LED nos quartos. O que já era bom, pessoal, ficou ainda melhor, né? Lembrando que é pé na areia, entrou lá, abriu a porta dos fundos, você está praticamente dentro d'água. Um atendimento fora do normal e uma coisa legal, esse ano a Belmare recebeu mais de 40 mil e-mails, tá, de pessoas interessadas, que fecharam o negócio com a Belmare. 40 mil e-mails quer dizer credibilidade. Então, se você quer ficar num flat legal, descansar no lugar legal, vai lá, entra no site aí, liga para lá e diz, olha, o Fernando me dá um desconto de 10% lá do Cases, tá bom? Então, um abraço aí para todo o pessoal do Flat Belmare. Agora sim, Borim, muito obrigado, então, por mais esse papo nesse bloco de economia, que a gente fala um pouco, né, de economia e de mercado externo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque a gente está vendo greve nos Estados Unidos, isso não é muito comum. É nada comum, né? O que aconteceu lá e o que isso pode respingar, né, aqui no Brasil? Sempre respinga, né? Então, lembra lá numa entrevista que a gente fez no comecinho de janeiro, que a gente falou que eles iam ter que brigar para aumentar o teto da dívida, essas coisas assim? Sim. Não, naquela época eles superaram uma vez, uns 4 meses depois superaram de novo. Agora a água bateu de novo ali no umbigo deles, só que dessa vez não teve negócio. Então, pela legislação americana, quando o orçamento, essas questões do orçamento não são definidas, a primeira coisa que acontece é que os servidores públicos entram num recesso não remunerado. Greve, basicamente é greve. E isso foi muito forçado por conta do Tea Party, aquela ala radical do Partido Republicano, que forçou muito em cima de questões que não tinham nada a ver com o orçamento, que foi a questão do Obamacare. Eles queriam mudanças nessa área, mas não aconteceram e eles usaram esse período da discussão do aumento do teto da dívida para forçar questões em cima questões do Obamacare. Muito bem. Agora, o que isso pode significar para os Estados Unidos, não é? Se esse impasse levar mais tempo? A gente está vendo algumas imagens, inclusive, é isso que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. Isso é preocupante, não é, Borim? É super preocupante. Hoje a gente grava na terça-feira, mas amanhã, quarta, tem uma reunião dos representantes do governo não, dos republicanos e democratas, uma reunião com o Tesouro. E eles têm que chegar a um acordo, porque se esse acordo não acontecer, o próximo passo depois dessa paralisação, que é parcial, o que acontece é que os Estados Unidos deixam de pagar suas dívidas. Se o acordo não acontecer, isso é uma calamidade, literalmente. Isso é o caos, a gente espera, mais uma vez, que o bom senso prevaleça e que eles cheguem no meio termo, porque
a maior economia do mundo tem que honrar suas dívidas. Mas no caso disso, o acordo sendo alcançado, os trabalhos voltam ao normal. O que significa isso, por exemplo, para a cotação do dólar aqui no Brasil, que é uma coisa importante aqui no Brasil? Na nossa última entrevista, a gente até comentou que existiam duas saídas para a questão do dólar. A continuidade ou não dos incentivos à economia americana, ou seja, a injeção de dinheiro na economia americana. Essa situação está claramente mostrando que a economia americana se recuperou, mas recuperou não totalmente a ponto de perder os incentivos. Sim. E isso acontecendo, provavelmente os incentivos vão ser mantidos, tá? Isso para essas discussões em cima dos Os incentivos aí que você está falando é o governo injeção de dinheiro na economia. Isso mesmo. Tá. Então isso está mostrando que a economia ainda está muito frágil, porque um dos reflexos e o mais preocupante é a paralisação, a diminuição do ritmo da economia americana, que já vinha se recuperando muito devagar, Sim. mas vinha se recuperando. E com essa paralisação, o que acontece? A atividade econômica vai diminuir. E isso gera um custo alto para os Estados Unidos, Um custo altíssimo. E no caso, essa reunião de quarta-feira tem tudo a dizer. Quando o programa estiver sendo transmitido no sábado, espero que eles já tenham chegado num acordo. Mas no caso do dólar, está mostrando que a injeção de dinheiro na economia americana ainda precisa continuar por algum tempo. Isso quer dizer que o dólar, então, vai continuar, talvez com tendência para baixa. Queda, porque continuando a injeção de dinheiro, vai encher de dólar na economia, vai voltar ao que era antes, na verdade. Vai voltar ao patamar que estava antes, que é o que a gente discutiu na última entrevista. Muito bem, porque quando é um país dessa envergadura, como foi o caso da Europa, né, que enfim, não é um país, mas é um continente que entrou em crise, sempre as economias emergentes tendem a sofrer, né? Sim. E o Brasil está sofrendo. Os Estados Unidos são um grande parceiro, no caso aqui do Brasil. Então, é importante que a economia americana decole de novo, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo inteiro. Exato. Boa parte da paralisação que a gente vê na economia da China a grande explicação disso é a falta de mercado nos Estados Unidos. Exato. Agora, na tua perspectiva, esse impasse vai durar muito tempo ou eles vão... Como é uma briga partidária... Porque isso parece ser meio uma briga partidária, né? É uma briga totalmente partidária. Democratas contra republicanos por conta do plano de saúde do Obama. E só tem dois partidos, imagina se fosse aqui. Sim, tem dois e tem o Tea Party, que é uma ala radical dos republicanos que incomoda muito. É o partido da Sarah Palin, aquela que tentou concorrer a eleições alguns anos atrás. E a questão é que as fotos que a gente mostrou agora há pouco mostram os funcionários públicos, que são um grande número nos Estados Unidos, estão sem trabalhar, estão sem receber. Quer dizer, isso deixa de injetar dinheiro na economia. Acaba um ciclo vicioso. Eles não recebem, eles não consomem. E também não pagam suas dívidas. Quer dizer, nós temos que, como brasileiros, torcer. Assim, eu sei que muita gente, às vezes... critica a questão dos Estados Unidos, questão de política internacional, petulância de algumas coisas assim, mas nesse caso não adianta torcer contra. Todo mundo, a gente tem que admitir isso, né? É o maior PIB do mundo, a maior economia do mundo, então se abala lá, é um efeito cascata. Em todos os lugares. Exato, aí vamos torcer então que na tua próxima intervenção a gente esteja já falando de outra coisa legal. Outra coisa que cabe salientar, né? Essa saída pode acontecer, o teto da dívida pode aumentar, eles podem voltar a trabalhar, mas esse prazo é só até janeiro de 2014. Porque aí vai ser outra briga, né? Aí é outra briga no mesmo patamar. Mas aí já é mais fácil de se haver um acordo para aumentar o teto da dívida, né? Não necessariamente, porque as últimas duas, eles passaram batido. Houve discussão, foi até os últimos momentos, mas chegaram a um acordo. Dessa vez, não. Eles já estão aí há 17, 18 dias parados e a esperança é amanhã, quarta-feira, ter uma resolução para isso. Borinho, olha, para você que ligou agora, eu estou recebendo aqui no estúdio o nosso comentarista sobre economia e mercado externo, que é o Rafael Borim, e a gente esteve hoje batendo um papo sobre a greve dos Estados Unidos. Não é bem greve, né? Eles estão desempregados, não estão trabalhando. Quer dizer, não estão desempregados, estão empregados, mas não estão recebendo. É uma coisa confusa aqui da gente entender, mas eles estão fazendo manifestações. E o Borim estava explicando quanto tempo isso vai durar e o risco que isso traz aqui para o Brasil. Muito obrigado, Borim. Espero eu agradeço. No próximo a gente já falar de coisas mais amenas. Com certeza. Tá bom?
Então você não sai daí, o Case então vai para um breve intervalo e voltamos já já. Até lá. Chegou em Florianópolis uma das maiores redes de moda masculina do Brasil, Teva, a loja que oferece o mais moderno sob medida do mundo, exclusividade e personalização que você deseja com a tecnologia da moda. Com o sob medida Teva, você escolhe todos os detalhes e faz trajes, calças, camisas e artigos em couro em apenas 7 dias úteis. Venha conhecer o sob medida Teva e surpreenda-se com a variedade de opções e preços acessíveis. Teva, para homens que merecem mais, agora no Floripa Shopping. Dom Ramos Móveis Inteligente, atendendo as linhas comerciais e residenciais. Lançamento da linha Bronze, um conceito que reduz o custo em 35% comparado às linhas convencionais. Visite nosso site www.domramos.com.br. Dom Ramos, o showroom está onde você mora. Ok, estamos de volta então para o segundo bloco do programa Cases. E eu quero falar com vocês de uma empresa que investe aqui no programa já há uns 4 meses. É uma empresa muito legal, é a Vinícola Perini, né? É uma vinícola lá da Serra Gaúcha, com vinhos excelentes. E a Perini, como algumas outras empresas, decidiram estar engajada em temas como, por exemplo, o combate ao câncer. Ela está associada ao Hospital do Câncer lá de Londrina, ao INCA de Londrina. E só esse ano, para vocês terem uma ideia, a Perini está doando 1% do seu faturamento do vinho que vocês vão ver aí na tela. E isso já deu em torno, esse vinho aí, isso já deu em torno de R$42 mil para o Instituto do Câncer lá de Londrina, para o apoio do câncer de mama, que inclusive o câncer de mama tem uma incidência muito alta na Serra Gaúcha. Então, se você quiser cooperar, entrar nessa luta, né, que é uma luta muito legal, você pode adquirir esse vinho, porque você já sabe que a Perini está doando 1% para o Instituto do Câncer, ou então você entra em contato com o site da Perini e você vai saber então como participar dessa luta aí contra o câncer. Agora, eu quero também agradecer a todos aqueles que investem aqui no programa, são vários patrocinadores e empresas que estão comigo há mais de 4 anos. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio e por acreditar nesse projeto. Espero estarmos juntos mais esse ano de 2014 que se inicia, ok? Nós vamos agora para um breve intervalo e após o intervalo vamos para a entrevista do senhor Gentileza. Não sai daí, o Cases volta já já. Até lá. Queda de cabelo agora só é um problema para quem quer. Conheça o tratamento mais revolucionário, Terapia Capilar Extratos da Terra. Um tratamento completo contra caspa e queda de cabelos em homens e mulheres com a revitalização e surgimento de novos fios. Fortalece os fios existentes e diminui a perda. Resultados visíveis nos primeiros 30 dias. Procure seu cabeleireiro ou esteticista e conheça este novo tratamento. Terapia Capilar Extratos da Terra. Ligue 0800 600 0087. Existe uma nova geração de empresas e empreendedores que antecipa o futuro para hoje. É pensando nessa geração que a TOTVS desenvolve soluções em softwares para um mundo em constante transformação. Acredite, podemos antecipar a sua visão de futuro. Novos desafios pedem novas soluções. Conte com uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para alavancar os seus resultados. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. TOTVS, compartilhe o novo. TOTVS. Ok, estamos de volta então para o último bloco e como eu disse, no programa de hoje está um pouco diferente. Eu estou recebendo para esse bloco o senhor Gentileza, que é da empresa Gentileza Educação Corporativa, veio lá de São Paulo.
para essa entrevista. Eu acho que está faltando gentileza no mundo mesmo, não é só no Brasil, né? Bom, senhor Gentileza, né? Eu vou te chamar de senhor Gentileza. O que você faz? Qual é o teu papel dentro da empresa? E por que senhor Gentileza? Ô Fernando, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você no seu programa. E o meu trabalho hoje consiste em ensinar profissionais, adultos, homens, mulheres, a serem gentis no seu ambiente de trabalho. Né? Antigamente eu ficava receoso de dizer isso, né? Porque as empresas não entendiam, ou riam, ou simplesmente nem atendiam a gente, né? Sim. Quando a gente falava de gentileza no trabalho. Só que, felizmente, hoje o cenário está mudando e as empresas estão se conscientizando de que há realmente essa necessidade de humanizar o ambiente de trabalho, né? Quando uma empresa quer te contratar, ele liga lá, ô, senhor Gentileza, aqui está faltando gentileza. Como é que o cara identifica lá o empresário que a empresa dele precisa de uma ação de gentileza? Hoje, assim, o índice, o termômetro das empresas, quando eles percebem que realmente há uma necessidade de uma capacitação em gentileza, quando a pesquisa de clima organizacional é muito ruim. Quando a tabulação é feita e que eles descobrem que a satisfação está lá embaixo do seu colaborador, realmente é um alerta, né, para eles, e eles entram em contato com a gente. Sim, porque quando eles lê o relatório, lê que a satisfação está alta, alguma coisa tem que ser feita. E o seu trabalho dentro da empresa é baseado em quê? E o que você faz para infundir nas pessoas esse conceito da gentileza? Nós somos uma consultoria, né? Na verdade, em treinamentos. Então, o que a gente faz? Quando a empresa entra em contato e que a gente vai fazer uma visita, que a gente, né, vai investigar realmente qual é a necessidade e qual vai ser o nosso foco, né? Onde que a gente vai realmente aplicar gentileza? A gente faz um diagnóstico para saber o que acontece. Se o problema é de liderança ou gestão de pessoas, se o problema são de liderados, né? Qual é o problema? Na maioria dos casos, Fernando, o problema não é salário, não são os benefícios. Interessante. E sim relacionamento interpessoal, que é muito ruim. O Peter Drucker já dizia isso há mais de 40 anos, que normalmente não são os erros humanos, e sim a dificuldade do relacionamento que leva os problemas dentro das empresas. Interessante. É verdade. E que é cada vez pior, né? A gente pensa que está melhorando, que as empresas estão humanizando, realmente estão, muitas estão já conscientes dessa necessidade, né? Da paz no trabalho, né? Agora, o que leva uma empresa a ter um índice alto de insatisfação a ponto de pedir uma consultoria para ir lá uma pessoa habilitada para ensinar as pessoas a conviver e a serem gentis umas com as outras? Na verdade, são vários os motivos, né? Então, assim, são motivos isolados que vão se juntando e que acabam virando assim, uma tormenta, né, no trabalho. Então, a pressão do dia a dia, que é comum, hoje em dia todo mundo trabalha sob pressão. Isso realmente, né? Mas a pressão aliada à opressão, ou seja, nós não temos tempo para gentileza no trabalho. É isso que eles justificam, né? Sim. É o acúmulo de tarefas, o próprio assédio moral, né? Uma gestão não participativa. Então, isso tudo vai juntando, né? Os grupos se formam, dos colaboradores, eles se formam para fazer fofoca, para o cafezinho, para isso. Formam-se as panelinhas, né? Sim, o que é natural. Sim, sim. Né, que aconteça. Então, o caminho que está sendo percorrido por essas empresas, por esses profissionais, é do disse-me-disse, o medo. Cuidado que tem uma lista de demissão. Cuidado, você sabe o que o fulano falou? Né? Sim, aí isso gera estresse, gera tensão. Claro, isso vai se refletir na atitude das pessoas e passa a ter uma empresa não gentil, né? Exatamente. Enfim, de pessoas brutas e tal. O governo era um bom cliente teu, né? Porque o serviço público, pelo amor de Deus, gentileza zero, né? Olha, o governo hoje, várias prefeituras no Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, têm feito contato com a gente, né? Para que a gente possa capacitar os seus servidores em gentileza, principalmente no atendimento ao cidadão. Só aí você vai ter cliente por uns 100 anos, cara. Tenho. Não, prefeituras que a gente fez, que a gente atuou 2 anos atrás, hoje a gente está voltando. A gente está falando isso,
eu estou brincando aqui e tal, mas é uma coisa séria. Nos Estados Unidos, né, eu já vi algumas ações interessantes de empresas como a sua que fazem esse trabalho no serviço público. Não é? E há muitos anos, viu? Há muitos anos. Então, você vai lá e toma um choque quando você precisa de alguma coisa de um serviço público, você vê uma gentileza e uma educação e uma rapidez que você fica pasmo, né? Que é o que não existe aqui, talvez esse seja o caminho mesmo, né? Legal, olha, parabéns. Obrigado, Fernando. Né, por esse trabalho. Não deve ter sido fácil. Como é que você começou isso? Como é que você descobriu isso? Na verdade, eu sofri assédio moral numa das empresas que eu trabalhei há anos atrás, e isso me motivou a falar sobre o contrário, né? A gentileza no trabalho, a gentileza corporativa, foi o tema da minha dissertação de mestrado em educação. Você é formado em quê? Eu sou formado em turismo, na verdade, atuei por muitos anos na minha área, mas sou mestre em educação. Busquei essa capacitação, na verdade. Legal, né? legal. E a gentileza, ela entrou, porque eu, como carioca, né, o profeta gentileza, você conhece... Hoje somos em 4 aqui. Pois é, somos muitos. Aqui no estúdio o pessoal tem que ficar na deles, porque nós somos a maioria. E eu era apaixonado pelos poemas do profeta gentileza, que você sabe muito bem quem é. Aqueles murais ali na rodoviária Novo Rio. É verdade, rapaz, é verdade. Eu absorvi aqueles murais, aqueles poemas e levei para uma dissertação, para uma pesquisa acadêmica. Ou seja, reeducar adultos nas empresas com gentileza. É uma tarefa difícil isso? Muito. É muito difícil. Olha, eu vou aproveitar até para desabafar. No Brasil, nós fazemos esse trabalho há 4 anos. Hoje, as empresas já recebem a gente, né? Sim. Porque não entendem o porquê de gentileza no trabalho. O mercado já está se abrindo. Agora, isso nos Estados Unidos, esse trabalho nos Estados Unidos já existe há mais de 30 anos. É verdade, é verdade. Não é? Verdade. Ou seja, é uma atividade embrionária no Brasil, sim, né? Mas que nos Estados Unidos já existe há décadas. Agora, vamos falar da vantagem, então, não é? O que pode acarretar? Qual é a vantagem de uma empresa? O que ela ganha quando ela contrata uma empresa como a sua, a Gentileza Educação Corporativa, e levar o teu know-how, né, a tua expertise para dentro dessa empresa? A primeira coisa é satisfação no trabalho, clima organizacional. Com isso, o relacionamento interpessoal entre os colaboradores melhora. Sim. Se eu me relaciono bem no trabalho, consequentemente, o meu cliente externo vai perceber isso. Sim, sim. E com isso, Fernando, eu fidelizo os meus clientes, os que eu já tenho na minha carteira, eu prospecto novos clientes, mantenho esses clientes e os resultados, né? Muito bom. Isso é gentileza. Eu vejo um outro cliente para ti em potencial, os telemarketing, rapaz, os operadores de não recebem a gente. Desculpa aí, viu, pessoal? Não recebem a gente. A gente tenta, mas não recebe. Olha, eu não tenho nada contra os operadores, os vendedores via telefone, mas era preciso aí uma ação de gentileza, porque, infelizmente, não são todos, né? Não vou generalizar, mas falta muito preparo. Falta, mas esses jovens, na verdade, eles são absorvidos no mercado de trabalho, né, e não tem preparo nenhum. Nenhum. Né? É mesmo porque não tem tempo, porque tem uma rotatividade muito grande. Exato. Né? Então, é um serviço muito criticado, porque é uma falta de gentileza muito grande. Então, telemarketing, vamos abrir as portas, né, para gentileza, aqui, porque não recebem a gente. E aqui tem grandes empresas, né? Sim, no em Santa Brasil Catarina todo, tem grandes empresas. Agora, a tua empresa, hoje ela está sediada onde? Nós temos 2 bases, 2 quartéis generais, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Porque são nossos principais mercados. Né? A gente está expandindo para o Nordeste, para o Norte, aqui para Santa Catarina, mas Rio e São Paulo ainda absorvem 90% do nosso trabalho. E dentro, assim, do Brasil, aonde que você tem visto mais necessidade da atuação da sua expertise? Olha, o Fernando, sempre pergunto qual é o povo mais gentil, qual é o estado mais gentil. Eu acho que eu gostei de saber. O nosso país é um país gentil porque o nosso povo é um povo caloroso, né? Acolhe muito bem. O problema é quando vai para dentro da empresa. O problema é, hoje o profissional ele é corrompido quando ele vai para o trabalho. Quer dizer, você tem valores pessoais que não são respeitados dentro da empresa. Essa é a nossa briga. E você tem razão. Porque, às vezes, o cara é um cara muito legal, educado, maneiro, quando ele entra na empresa, pronto, acabou, né? Exato, ele é corrompido. Acabou. Né? Ou seja,
eu sou gentil no trabalho, é o discurso que eu escuto mais. Eu fui gentil por tanto tempo, mas me chamavam de bobo, que eu queria aparecer, nunca ninguém reconheceu, acabei você igual a todo mundo. Exatamente. Bom, você que ligou agora a TV, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Sábado, 10h45, quase 11 horas. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou recebendo aqui no estúdio o senhor Gentileza, da empresa Gentileza Educação Corporativa. É algo novíssimo. Essa é a primeira vez que eu trago uma empresa de consultoria com esse foco. Né? Daí o meu interesse quando a Sandra entrou em contato comigo, porque eu acho que precisa isso mesmo, humanizar. Eu acho que esse é o caminho, não é, da gente trabalhar feliz. Não é? Quando eu me lembro, quando eu estava ainda no mundo corporativo, que dava a musiquinha do Fantástico, eu já ficava triste, cara. Porque é o fim do dia, o fim do domingo, quer dizer, na segunda-feira eu tinha que trabalhar. E isso é muito ruim, né? Então, quando você tem um ambiente legal, pronto, você fica alegre e isso chega na ponta, no cliente, que é a coisa mais importante. É aí que está o grande ganho das empresas, né? É o reflexo lá no cliente, o cliente vai ter esse reflexo positivo e aí vem a fidelização, o encantamento, maior consumo, bate-cota, etc. Né? É um círculo virtuoso. Bom, quem investe aqui no programa, uma das empresas é a Vinícola Perini. E nós costumamos dar, não sei se vocês viram isso no site, a gente costuma dar de lembrança para o nosso entrevistado uma garrafa de vinho da Perini, um vinho tinto, Cabernet Sauvignon, um vinho maravilhoso, né? Um vinho, esse aqui é um dos meus prediletos e você vai levar para casa, tá bom? Muito obrigado, o vinho eu agradeço. Da Vinícola Perini, que é uma vinícola lá do sul, lá do Rio Grande do Sul, né? Da Serra Gaúcha, para você levar lá para o Rio de Janeiro e lembrar que você veio aqui no Cases quando você estiver tomando esse vinho. Vai ser degustado num momento especial. Ok. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor Gentileza, por estar aqui no programa. Quem sabe você volta aqui para um outro tema, a gente falar sobre gentileza no mundo corporativo. Eu queria retribuir a gentileza com o meu livro. Ok. Gentileza no trabalho, gentileza gera gentileza. Olha, eu estou ganhando um livro aqui do senhor Gentileza, autografado. Muito obrigado. Gentileza... O quê? No trabalho. Gentileza no trabalho. Olha aqui, ó. Deixa ele dar um... Gentileza no trabalho. Mais gentileza no trabalho. É isso que a gente está precisando mesmo, ok? Muito obrigado, então, a vocês de casa que tiveram essa paciência de me aturar mais esse sábado. Espero vê-los no próximo sábado, no próximo Cases. Eu desejo agora a vocês boas vendas, sucesso! Tchau! Programa Cases. Oferecimento Univale. TOTUS, uma solução para cada fase da sua empresa. E Perini, especial é o agora.